Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse vídeo antes dos resultados das eleições. Ainda que muito esperançosa e certamente, muito confiante desse resultado, que pode se definir, agora já, e é nele que eu tô aqui, super ansiosa, eu fiquei pensando que essa vitória também nos coloca uma coisa super importante que tem tudo a ver com a escrita. À medida que a gente vai ganhando espaços, à medida que a gente vai conseguindo mostrar os nossos textos, à medida que a gente vai conseguindo condições financeiras, materiais e também subjetivas de dizer aquilo que a gente precisa dizer, aquilo que a gente quer dizer, as nossas histórias, a gente tem duas coisas super importantes, que é se responsabilizar por isso e também democratizar. Quando a gente escreve um texto, quando a gente conta a nossa história, quando a gente escreve os nossos amores, as nossas dores, as nossas questões, a gente precisa se responsabilizar por esse efeito, que é colocar tudo isso para fora. A gente precisa criar formas de tornar esse texto mais acessível, no sentido não didático da palavra, acessibilidade apenas, no sentido prático também dessa palavra, mas também acessível para que essas nossas questões possam ser também trabalhadas nas pessoas que leem, que talvez não tenham pensado sobre isso, não tenham tido acesso a condições educacionais para pensarem sobre isso. A gente precisa também se responsabilizar pelos efeitos na constituição desses sujeitos, que se colocam em contato com essa leitura. Tem uma querida amiga, a Ana, que talvez veja esse vídeo depois, que sempre se pergunta quando vai escrever um texto e quando tem a possibilidade de colocar ele no mundo, ela sempre diz, mas Camila, o que, para quem, por que colocar isso no mundo? Até mesmo a Clarice Lispector, naquela entrevista bem famosa dela, ela diz, qual é a tarefa do escritor? Ela diz falar cada vez menos. Dá para entender essa resposta de diversas maneiras, dá para entender no sentido de escrever mais, falar menos, também dá a entender da seguinte maneira, O escritor tem muito a dizer, mas é preciso também, regular, equilibrar tudo isso que ele tem para dizer. Nem tudo que o escritor e a escritora tem a dizer importa necessariamente, Parece que a Clarice está falando isso. E aí eu fiquei pensando, que com o resultado dessas eleições e à medida que o acesso à leitura, à escrita, à educação, as condições materiais de se escrever vão se reforçando, melhorando, a responsabilidade permanece a mesma e talvez ainda maior, A responsabilidade pelo dito, a responsabilidade por aquilo que se escreve, a responsabilidade por como se escreve, para com aquele que lê. E, além dessa responsabilidade, vem junto a democratização. Então, se eu estou falando sobre questões que sim são muito importantes, que sim eu já entendi o efeito disso tudo, o que isso tudo pode causar, a importância, a força desse meu dito, dessa minha palavra, eu tenho que conseguir alcançar o máximo número de pessoas e da forma mais profunda, da forma mais impactante que eu puder. Isso não pode ficar restrito a um grupo elitizado, isso não pode ficar restrito a um grupo que já tem acesso à leitura e à escrita, isso não pode ficar restrito àqueles que de alguma forma poderiam se interessar no que eu estou escrevendo. Isso tem que abranger diferentes camadas sociais, diferentes camadas raciais, estratos raciais, estratos sociais, estratos econômicos. Isso tem que furar as bolhas, gente? Tem que furar. Porque a gente sabe, que a escrita ainda, e ela é, um dos fundamentos de uma sociedade elitizante, estruturante, aprisionante. A gente precisa furar esses grupos, que circulam pela escrita, pela leitura, pelo livro, pela literatura. E talvez, e aí, uma coisa para que a gente possa pensar, talvez a gente tenha que, e aí, o que a Clarice disse tem tudo a ver, talvez a gente tenha que ouvir mais para escrever melhor, para se responsabilizar mais e para democratizar o que a gente escreve. Então, se tu já escreve, talvez seja essa a nossa tarefa, para se responsabilizar melhor, para democratizar o que a gente diz, talvez a gente tenha que ouvir mais.
Agora, se tu é uma mulher que ainda não tem acesso pleno à escrita, à literatura, cabe aí também a nós, a ti e a mim, né, lutar para que a gente tenha as mesmas condições, os mesmos acessos, as mesmas condições para se ler e para se escrever no Brasil. E a gente sabe que isso é possível e que a gente luta sempre por isso. Condições básicas é mais do que o fundamental, mas a luta não para. E a gente vai seguir cada vez mais fortes. Um grande beijo e até a vitória.